Paz do Senhor Jesus, meu irmão, caro leitor, nós daremos a continuidade da exposição do texto do livro que Paulo escreve, a primeira carta à Igreja de Coríntios, capítulo de número 11, 12 e o capítulo de número 13. Estaremos lendo e fazendo a exposição desses três capítulos, 11, 12 e 13. O capítulo 11, Paulo ele vai tratar algo muito peculiar com a igreja atual nos dias de hoje. Capítulo de número 11, Paulo ele trata a respeito do mundanismo da igreja. A moda do homem da carne que anda na perversidade dentro da igreja. E isso refletiu muito no culto, na adoração. E um dos principais problemas que surgiram na igreja era a posição principal, que era a relação ao culto, a posição da mulher, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada e o uso correto dos dons espirituais. Então, no capítulo de número 11, havia três problemas na igreja. Então, eu quero ressaltar aqui para nós pontuar, para nós entendermos o capítulo de número 11 e a exposição desse texto. Quando nós olhamos esse texto do capítulo 11, Paulo ele trata essas três problemáticas e ele vai tratar, falando no capítulo 11, ele começa com o verso de número 1, 2, elogiando a igreja, louvando aqueles que estavam na frente da igreja, as tradições que eram entregues diante da igreja, e os ensinamentos e a pregação de Paulo era dessa forma. E diante disso, diante da circunstância que estava vivenciando e vivendo, o primeiro problema, que era o comportamento das mulheres no culto, capítulo número 11, verso 3 ao 16. Isso era um discernimento em que Paulo, sobre questão ao véu, precisava compreender a cultura da época em que o véu foi usado. Diante dessa circunstância, nós vemos alguns comentaristas, e eu quero ressaltar um comentarista, Leon Morris, que diz assim: nas terras orientais, o véu é o poder, e a honra é a dignidade da mulher. Com o véu na cabeça, ela pode ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. Ela não é vista. É sinal de péssimos modos ficar observando na rua uma mulher velada com véu. Ela está só. As demais pessoas à sua volta são inexistentes. Como ela ou é para elas. Ela é suprema da multidão. Porém, sem um véu, a mulher é algo nulo que qualquer um pode inusitar. A autoridade e a dignidade de uma mulher se esvai com o véu, com tudo que cobre, quando ela se descarta dele. Então, mediante disso, a igreja que estava na província da Grécia, religiosa, e o que acontecia, a maioria do problema aqui, que a maioria dos membros era homem, e as mulheres eram excluídas do culto de ministério. E isso refletia, distorcido o conceito de que as mulheres eram inferiores aos homens e não precisavam de religião. E esse era o pano de fundo cultural da época que Paulo chegou a Corinto, irmãos.
Entanto, o cristianismo chegou com uma mensagem nova, de boas novas, do Evangelho de Cristo. E a pregação de Paulo trouxe novas perspectivas para as mulheres. As boas novas do Evangelho trouxe até revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. O cristianismo ele resgata, tem poder de resgatar esse valor, de trazer a dignidade da mulher. E no capítulo 11, Paulo lhe traz isso. A mulher foi criada, ela não foi criada, melhor dizendo, para ser inferior ao homem, mas nem ocupar um lugar inferior a ele no plano da redenção. Paulo dá o seu testemunho, dizendo sobre isso. O que Paulo estava dizendo aqui, você vai ler em Gálatas capítulo número 3, verso número 28, diz assim: Desarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, por todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, isso aqui é muito importante, que diante dos olhos de Deus, estamos no mesmo nível. A salvação é para o homem e para a mulher. Na mesma linha de pensamento, raciocínio, mediante a essa situação. Mas as mulheres cristãs de Coríntio queriam abolir o uso do véu no culto. E o véu era um símbolo de submissão da integridade da mulher. Elas, porém, no afã de tomar posse da sua liberdade, disseram: abaixo o véu. Porém, o que era o véu não era apenas uma peça feminina indumentária, irmãos. Na Grécia, a roupa dos homens e das mulheres era muito parecida, êxito pela cobertura da cabeça. Então isso aí distinguia as mulheres dos homens através do véu. E toda mulher decente honrava usava o véu. O que acontecia é que na época, principalmente as sacerdotisas de Diana, a deusa pagã, elas raspavam a sua cabeça, deixava careca e não usava assim véu, usava assim essa forma, que era desonrosa a mulher estar assim, e ele distinguia a diferença entre o homem e a mulher na época da Grécia. E entre a diferença da mulher que era honrosa e a mulher que era desonrada. E mediante isso, Paulo lhe traz esse padrão dizendo que em Cristo nós somos livres, que eles estão debaixo de um jugo cultural da cidade de Coríntio e que eles são livres em Cristo Jesus. Mediante a isso, no capítulo de número 11 ainda, Paulo ele vai tratar o problema a respeito da ceia. O que acontecia na época é que todos eram acostumados a fazer grandes banquetes, e ao trazer esses banquetes perante eles então exageravam um pouco e tratava a ceia da forma que eles pensavam, da forma que eles tinham em mente, e automaticamente eles acabavam extrapolando e perdendo o sentido da ceia. Então Paulo ele vai escrever também a carta, no capítulo número 11, dizendo que se alguém tiver fome, que coma em casa. Porém, esperais uns pelos outros. Ele escreve isso. E ele vai voltar à memória de todos, dizendo qual é o sentido da ceia. E esse é o sentido da ceia. Ele escreve a carta de Coríntios dizendo: fazer isso quando comeres e beberes em memória de mim. E quando ele fala isso, ele fala que a ceia significa, o significado da ceia está centralizada a morte expiatória de Cristo, no seu sacrifício vicário. E quando isso acontece, ele vai trazendo a ordem do culto a todos que estavam ali.
Quando nós olhamos o capítulo de número 11, Paulo vai falar a respeito também dos dons espirituais. E ele continua falando, no capítulo de número 12, acerca desse propósito sério, porque na igreja já estava virando uma bagunça. E ele dizia, uns chamados para apóstolos, outros para profeta, outros para mestres. E ele vai dizer também que se alguém dentre vós falar em línguas, que fala para a sua edificação, e se alguém dentre vós estiver profetizando, que vinha ter um intérprete para poder profetizar. Então dá-se a entender, o problema que encontrava na igreja de Coríntio era o mau uso dos dons. A igreja tinha todos os dons, mas lhe faltava o dom, não lhe faltava dom algum. E ao ver isso, eles queriam ter o status espiritual, e era uma bagunça diante da igreja. Os crentes de Coríntios não eram espirituais, mas carnais. Eles não eram maduros, mas também eram crianças, infantis. E eles tinham carisma, mas não caráter. Eles tinham os dons, mas não piedade. Era uma igreja que vivia em êxtase, mas não tinha um testemunho consistente. Tinha a liturgia extremamente viva, mas a igreja tinha a prática não tinha a prática do evangelho, faltava o amor. É o que Paulo escreve, dizendo: eu posso ter o dom da profecia, posso falar em línguas, mas se não tiver amor, nada seria. E ao encerrar o capítulo de número 13, ele vai falar sobre a superioridade e o amor em relação. E vai tratar algo muito interessante, que é os dons espirituais. E Paulo ele ressalta dizendo a igreja de Coríntios era imatura, é carnal. Por essa razão Paulo escreve dizendo no capítulo 13, um grande capítulo do amor, que infelizmente costumamos ler esse capítulo sem considerar o contexto da carta. O capítulo 13 está entre dois capítulos tratando dos dons espirituais. Não foi que o apóstolo Paulo escreve em vão. Ele coloca esse tratado dos dons espirituais. Paulo está dizendo que todos os dons mais dramáticos e mais maravilhosos que podemos imaginar são inúteis se não houver o amor. Ele vai dizer aí o capítulo 13, é como um sino que bate tine, mas se não tiver um amor, nada seria. O amor ele é supremo. O amor ele supera o ódio. Paulo ressalta o capítulo de número 13, verso 4 e 8, dizendo a virtude do amor, que ele é paciente, benigno. O amor não é ciumento. Ele vai retratar muita coisa falando sobre o amor. E é o que a igreja precisa ter. Que nós possamos meditar mais nessa palavra e entender mais o que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Uma boa leitura, uma boa exposição. Que Deus e Cristo os abençoe e um bom final de semana a todos.